No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os pontos mais importantes que você deve levar em conta na hora de escolher o carrinho do bebê. Olá, mamães e papais! Se tem uma coisa que ocupa os nossos pensamentos e rouba o nosso sono, é a escolha do carrinho ideal para o nosso bebê. Sim, porque a gente quer o carrinho perfeito, que não peque nem pelo excesso e nem pela falta, que atenda às nossas necessidades e que, claro, seja ao mesmo tempo seguro e confortável para os nossos pequenos. Mas como chegar a essa combinação? Bom, eu vou dar aqui nesse vídeo para vocês algumas dicas que irão ajudá-la nessa escolha. Aqui eu vou falar e mostrar todos os pontos que vocês devem observar para ter certeza de que estão tomando a decisão certa e de que vão escolher o carrinho ideal para o seu bebê. E aqui, gente, um esclarecimento bem importante. Eu vou fazer toda a demonstração desse vídeo usando o carrinho modelo Candy da marca Littech. Uma marca que alia qualidade, inovação, design, segurança e conforto. Oi gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado importante aqui pra vocês. Durante toda a gravação do vídeo, eu acabei pronunciando o nome da marca Littech errado. Eu coloquei o acento no final. Eu falei durante o vídeo todo Littech, porque é uma marca nova, não acostumei ainda com o nome, ela tá, surgindo agora. Então, só pra vocês saberem que a pronúncia correta da marca é Littech. E que a Shirleyzinha aqui, desligada, se confundiu e falou errado em todo o vídeo. Mas isso não muda nada das informações. Eu vou começar falando sobre um dos pontos que é o mais importante de todos, que é a segurança. Bom, gente, falando em segurança, o que é importante a gente saber? O carrinho, ele tem que garantir a total segurança para o bebê e para você certificar de que o modelo escolhido atende a essa necessidade, fique de olho nos seguintes pontos. Bom, primeiro deles para avaliar estabilidade. O carrinho, ele deve ser estável. O que eu quero dizer com um carrinho ser estável? Ele não pode pender para os lados quando você anda com ele e nem para trás quando você pendura algum peso maior nele, Você, por exemplo, você está empurrando o carrinho, você para com o carrinho e está com alguma coisa pendurada atrás na alça que você empurra. Ele não pode pender nem para trás, nem para frente, nem para os lados. Um detalhe importante, quanto maior a distância entre as rodinhas, principalmente entre as rodinhas de trás do carrinho, maior será a estabilidade desse carrinho. Outro ponto que vale a pena você observar, rodas longe das mãos e dos pés do bebê. As rodas do carrinho, elas sempre devem ficar longe o suficiente do contato com as mãozinhas e com os pezinhos do bebê. Ou seja, é importante que o carrinho seja alto. Então esse é um ponto também para você observar. Outra coisa super importante de você avaliar quando estiver escolhendo o modelo ideal para o carro do seu bebê é a qualidade dos materiais e do acabamento. Nenhum dos materiais que compõem o carrinho pode ter pontas, superfícies ásperas, partes soltas ou outros detalhes que possam machucar de alguma forma o bebê. Aqui também é imprescindível você observar se o carrinho é parrudo, O que eu quero dizer com parrudo? Se ele não parece ser muito molenga, daqueles que quando a gente anda parece que vão desmanchar na nossa mão, Então isso você tem que observar. É um carrinho que dá aquela sensação de força, de segurança, De estabilidade, isso é bem importante. Cinto de segurança de 5 pontos. Mais um ponto para você observar no carrinho do seu bebê é se os pontos de fixação do cinto estão nos 2 ombros, nas laterais do quadril e no meio das perninhas do bebê. Outro ponto importante, observe também se o carrinho tem cinto que permite ajustar a altura, pois isso proporciona segurança e conforto para o bebê à medida que ele for crescendo. Freio, gente. Agora vamos falar desse ponto super importante e que muitas vezes a gente não lembra de observar quando vai escolher o carrinho. Gente, o freio é absolutamente essencial, tá bom? Por quê? Porque ele serve para travar o carrinho quando este não estiver em movimento. Isso é super importante porque vira e mexe, você terá que parar o carrinho em uma superfície que pode ser inclinada, ou você terá que colocar o bebê nele, tirar o bebê dele, sempre um bebê que não para de se mexer. E essas situações sempre oferecem risco. Por quê? Porque o carrinho pode acabar escorregando, indo para frente, indo para trás e causando um super acidente. Então é muito importante que tenha esse freio, essa trava, para o carrinho não se movimentar naquele momento que realmente
realmente você precisa que ele fique parado, tá bom? Normalmente, os carrinhos, eles têm pedal de freio, ou seja, o freio fica lá embaixo da roda, né? E você aciona quando pisa nele ou você puxa com o pé. Entretanto, gente, esse modelo aqui da Litete, que eu tô mostrando pra vocês, tem o freio de mão. É esse freio aqui do lado e que acaba sendo ainda mais prático e mais fácil de ser acionado. Bom, agora a gente vai falar de um outro item que é super importante na avaliação de um carrinho pro bebê, que é o conforto. Gente, conforto é super importante quando a gente tá falando de um carrinho de bebê. Afinal, ninguém vai querer que o seu bebê fique acomodado de forma desconfortável, de forma que possa ficar incomodado, ou que não consiga descansar, ou pior, até se machucar. Aqui alguns pontos que você precisa observar para ter certeza de que o carrinho escolhido é satisfatoriamente confortável para o seu bebê. Primeiro ponto que vale a pena você observar: regulagem da posição do assento. Aqui, o ideal é que o carrinho tenha várias posições de assento, que permitam que o bebê fique mais sentadinho ou mais deitadinho. Isso garante mais conforto, já que ele cansa de uma determinada posição, você muda para outra, ele pega no sono sentado, você reclina o assento e ele deita. Outro ponto bem importante na regulagem da posição do assento é a possibilidade de colocar o bebê na posição virado para você ou virado para frente. Eu acho essencial que tenha essa função e o quanto mais fácil essa mudança puder ser feita, melhor. Quer um exemplo? Você está andando com o carrinho, com o bebê virado para frente. Você está lá na rua, empurrando o bebê, o bebê está no carrinho e o bebê está virado para frente. Mas aí, gente, o que acontece? O bebê começa a chorar e você sabe que virando ele para trás e ele vendo você, ele irá se acalmar e vai parar de chorar. Só que aí o seu carrinho não permite colocar o assento nessa posição oposta, né? Fazer essa mudança, virar. Então o que é importante? É importante que você olhe se é possível fazer essa mudança. O carrinho ficar virado para frente e o carrinho, né, o assento do carrinho ficar virado para trás. Isso é bem importante para os passeios do bebê. E aí, nesse sentido, o carrinho Candy da Litete é perfeito, porque ele permite que você mude a posição do assento em 180 graus com apenas um toque. Olha que bacana, você não precisa pegar o assento, tirar o assento, virar com o bebê pesado em cima, colocar na outra posição. Eu sei porque o carrinho que eu tinha há bastante tempo atrás era desses, então era um trabalhão, eu já tinha que escolher, ou eu saía com ele virado para frente ou eu saía com ele virado para trás, porque virar no meio do passeio não dava. Só que com este carrinho Candy da Litete você consegue fazer isso no meio do passeio e simplesmente com um toque. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ergonomia. Gente, eu acho super importante você observar também se o carrinho escolhido tem um formato ergonômico. O que eu quero dizer com isso? E ele tenha um formato que seja perfeito para o encaixe do bebê e de forma que acompanhe o seu corpo e também o seu crescimento. E também, claro, se ele está confortável e ergonômico para quem? Para os pais ou para os cuidadores que vão empurrar este carrinho. Aqui eu vou usar alguns pontos do Candy para ilustrar o que eu quero dizer quando eu falo em ergonomia. Primeiro eu vou falar da ergonomia levando em conta o ponto de vista do bebê, né? Por que esse carrinho ele é ergonômico, esse modelo de carrinho é ergonômico para o bebê? Primeiro que ele tem 5 posições de encosto com uma angulação definida para maior conforto do bebê. Tá? A outra coisa é que as rodas desse modelo são robustas e com suspensão e amortecimento que absorvem o impacto, né, das ruas e do chão, porque a gente sabe que aqui no Brasil não é um ponto positivo as nossas ruas, as nossas calçadas. Então é importante que absorva esse impacto e esse carrinho ele tem essa funcionalidade. Acaba, né, que ele deixa o bebê muito mais confortável e mais acomodado. E agora falando um pouquinho da ergonomia do Candy para os adultos, tá? Um dos pontos mais importantes é que com ele você consegue regular a altura da alça, né? O que preserva a sua postura. O que quer dizer? Tem alguns carrinhos que eles são muito baixos, né? E na hora de empurrar, a pessoa acaba ficando assim, nessa posição. O que você imagina você empurrando um carrinho baixo? Dor nas costas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa baixa, eu tenho 1,62 m. Digamos assim, não sou baixa, eu tenho uma altura regular. Então, pra mim, a maioria até dos carrinhos funcionam. Agora, para uma pessoa mais alta, ela pegar um carrinho que não tem como regular essa altura é um problema. Ou o contrário também, uma pessoa que tem uma altura muito baixa, né, uma mãe menor, que vai empurrar um carrinho que tem as alças muito altas, com certeza é dor nas costas na certa.
Agora, outro ponto que eu acho bem importante a gente falar é o sistema de amortecimento. Como assim, Shirley? Existe sistema de amortecimento em carrinho de bebê? Existe, e é um ponto que é bem importante. Então vamos lá, gente, vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Os carrinhos que têm o sistema de amortecimento, eles são muito mais confortáveis para o bebê, pois eles não dão aqueles solavancos, né, ao passarem por terrenos irregulares. E vocês sabem, já falei aqui, terreno irregular é a coisa que a gente mais encontra por aqui. Esse sistema ainda é importante, principalmente no período em que o bebê é recém-nascido. Aí, nesse caso, realmente faz toda a diferença. O modelo Candy tem exatamente um sistema de amortecimento que é preparado para segurar, né, para dar o conforto para o bebê no momento que passar por esses terrenos mais angulosos. Agora, mais um ponto que eu acho que super vale a pena você observar, parece um detalhe, mas faz a diferença. Rodas largas e de um material apropriado. Num país como o Brasil, a gente não pode esquecer que se as rodinhas do carrinho forem muito pequenas e estreitas, elas irão simplesmente entalar na maioria dos nossos terrenos e calçadas. E por quê? Porque a gente não conta, né, com a manutenção desejada. Então fica aquele buraco, quando você vai passar, a roda cai dentro do buraco, aí na hora que você vai empurrar fica trancado, daí você dá um empurrão, dá aquele solavanco no bebê, aquele bebê que estava dormindo acaba acordando e é um problema. As rodas, gente, do Candy, que é esse modelo de carrinho que eu estou utilizando aqui para fazer a demonstração para vocês, elas são perfeitas, porque elas são de um material que ameniza o impacto, né, contra a superfície, e elas são também largas o suficiente para não entalar no buraco. Então, quando ela tá passando por cima do buraco, é exatamente isso que acontece, ela passa por cima do buraco, ela não cai dentro do buraco e trava. Sem contar também que esse material das rodas é um material super resistente, então não corre o risco também de você comprar o carrinho e depois acabar, né, em pouco tempo de uso, já está com a roda toda prejudicada, uma roda que já não tem mais o cuidado contra o impacto que deveria ter quando você adquiriu o carrinho. Outro ponto que vale a pena você observar é se o material do qual é feito o carrinho, né, que cobre a superfície do carrinho, é macio, né, e é gostoso ao toque. Os materiais do quais o carrinho é feito também garantem ou não garantem o conforto do carrinho. O ideal, gente, é que o carrinho seja de um material mais macio e que caso não seja de um material tão macio, que seja de um material um pouco mais resistente e nesse caso mais prático, ele tenha um colchãozinho de proteção que torne confortável para o bebê. Esse é o caso do modelo Candy. Tá? Ele é um carrinho que é feito de um material mais rígido, como dá pra ver aqui nesse vídeo, ou seja, é um material que garante segurança, praticidade e higiene, né, para esse assento, mas junto com ele vem um colchãozinho extremamente macio e confortável para o bebê. E o bacana de ser assim é que é um carrinho muito fácil da gente limpar, já que o colchãozinho ele sai para lavar e pode ser lavado inclusive na máquina. Mas sobre esse detalhe eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, tá? Eu sei que gerou curiosidade, então aguarda um pouquinho que mais pra frente eu vou dar mais detalhes e vocês vão ver como é vantajosa essa opção. Outro ponto importante para se observar é a regulagem da alça. Quando se fala em conforto, não nos referimos apenas ao conforto do bebê, mas também de quem está conduzindo o carrinho. Nesse sentido, uma das coisas que pode se tornar mais desconfortáveis é ter uma alça, aquela parte, né, que a gente empurra o carrinho, muito curta ou muito longa, como eu já falei, inclusive, aqui no vídeo, né? Então, as pessoas altas com um carrinho que tem uma alça curta sofrem de dor nas costas, e o contrário também é verdadeiro. É bem complicado, né, quando uma pessoa baixinha está empurrando um carrinho cuja alça é alta. E nesse caso, como eu já expliquei aqui para vocês, o modelo Candy, que eu estou utilizando na demonstração aqui desse vídeo, funciona perfeitamente porque tem essa regulagem da alça. Capota! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capota do carrinho. Bom, o que é a capota do carrinho? É aquele item, né, que protege o bebê do sol e da chuva, que a gente puxa e cobre, né, um pouquinho a cabecinha aqui do bebê e vai acabar protegendo o bebê, tanto do sol quanto da chuva. O ideal é que a capota tenha um tamanho bom para proteger o bebê e que tenha também uma parte visível, tá? Pro caso de, por exemplo, a gente está com o bebê virado, né, para frente e a gente vê que o bebê tá fazendo algum barulhinho, alguma coisa e você quer ver o que tá acontecendo. Aí você faz o quê? Você dá uma olhadinha ali por aquele buraquinho de transparente e você consegue ver o que tá acontecendo. Por quê? Vou contar pra vocês, quem ainda não tem filho, ainda não escolheu o carrinho, ainda não passeou com o bebê, já vou adiantar um pouquinho o que pode vir a acontecer nos passeios.
você está passeando com o seu bebê, até porque muitas vezes a gente leva o bebê para passear para ele pegar no sono. E aí o bebê começa a resmungar. Tem algum desconforto e tal, você fica, claro que o bebê resmungando, se ele tá de frente, né, tá virado de costas para você fica curiosa. Você quer saber o que tá acontecendo com esse bebê. Agora, se você parar o carrinho e ir até a frente e olhar o bebê, o que você pode fazer, não tem problema nenhum. Muitas vezes, aquele bebê que estava pegando no sono faz o quê? Vê a mamãe e desperta. Então, o ideal é que você observe o que está acontecendo com o bebê sem que ele te veja, para que ele não acabe despertando e deixando de dormir. Então, por isso que eu também acho bem legal de ter na capota esse visor que permite que você veja o bebê como ele tá. Barra removível. Gente, a barra removível é um acessório que, na minha opinião, ele tem duas principais funcionalidades. A primeira delas é que ele permite tirar e colocar o bebê com mais facilidade do carrinho. Então tem essa barrinha, né, na frente de proteção, só que para você consegue remover ela para colocar o bebê e você consegue remover ela também para tirar o bebê com mais facilidade. Outra coisa também que eu acho que vale muito a pena nessas barrinhas é que depois, quando o bebê fica mais velho, ele pode ficar sentadinho no carrinho sem ter que necessariamente estar com o cinto de segurança prendendo ele. Por quê? Porque essa barra já vai fazer a segurança do bebê. Então você coloca o bebê lá, você solta o bebê do carrinho e ele consegue ir para frente, consegue ir para trás, tendo essa proteção aqui. Falando um pouco sobre o carrinho, comparando com o modelo de carrinho que eu tive há muito tempo atrás, e que na época eu ainda não fazia, né, não conhecia os modelos de carrinho, não sabia avaliar adequadamente. Eu comprei um modelo de carrinho que não tinha essa barra na frente. E aí o que acontece? Toda vez que o Léo estava no carrinho, ele tinha que estar com o cinto afivelado, pelo risco de ele cair. E aí o que eu sentia? Eu sentia que o Léo, não tendo essa liberdade, né, de se movimentar tanto, porque quando ele tentava vir para frente, ele era preso pelo cinto, eu tive a impressão de que ele demorou um pouco mais para adquirir, né, essa independência de fazer o movimento de ficar sentadinho sem o encosto. Pode ter sido uma impressão minha, pode ser que eu esteja enganada, mas na época eu lembro que eu pensei exatamente isso, falei, poxa, se tivesse essa barrinha na frente, não precisaria do cinto, ele ficaria mais solto para fazer os movimentos e talvez, né, ele teria começado a se sentar um pouquinho antes. E agora eu vou entrar em mais um ponto que, em se tratando do canal Macetes de Mãe, é óbvio que não poderia ficar de fora, né? Que é a praticidade. Toda vez que eu avalio alguma coisa, eu sempre avalio o quanto essa coisa é ou não é prática. Então, obviamente que no caso do carrinho a gente também tem que avaliar isso. O primeiro ponto que eu vejo como super prático do carrinho Candy é que ele pode ser utilizado desde o nascimento. Então, obviamente, né, que já tô trazendo para vocês essa informação, dizendo que eu acho importante que a gente tenha, né, no quesito praticidade, conforto também, enfim, poderia ter entrado no quesito conforto, eu acho importante que a gente tenha um carrinho que possa ser usado desde que o bebê é recém-nascido. Por quê? Que tem modelos de carrinho que você não pode utilizar desde que ele é recém-nascido, porque ele não tem uma estrutura, ele não tem uma proteção, ele não tem um conforto para o recém-nascido. E aí o que acontece? Você compra e não pode usar. Você fica sem carrinho no início da vida do bebê. Então é importante, no quesito praticidade, que você adquira um carrinho que funciona desde o início. E por quê? Porque o carrinho Candy pode ser usado desde o nascimento do bebê até o bebê atingir 13 quilos. Esse ponto é importante, pois alguns carrinhos, né, como eu disse, eles só podem ser usados mais pra frente, quando a criança estiver maior. E aí o que acontece? Não resolve a sua vida. Você vai ter que ou comprar 2 carrinhos, né? Ou vai ter que ficar um bom tempo sem utilizar o carrinho com seu bebê. Outro ponto, gente do céu, que é super importante, que eu errei tanto quando eu comprei o carrinho do Léo, que é a facilidade de abrir e fechar o carrinho. Bom, e por que eu tô dizendo isso? Por que é importante fazer essa avaliação? Porque normalmente nós faremos isso com o bebê nos braços, ou seja, eu vou abrir o carrinho, fechar o carrinho com o bebê aqui. E a verdade é que os carrinhos abrem e fecham das mais diversas formas, desde as mais simples até as mais complexas. E aqui eu vou mostrar para vocês o sistema de abre e fecha da Litete, que funciona em apenas 2 etapas. Gente, diferente de vários outros modelos de carrinho que você tem diversos passos para fazer o abre e o fecha, no da Litete são simplesmente 2 passos que você consegue fazer com a maior facilidade, mesmo estando com o bebê no colo. Outro ponto que eu acho que vale a pena observar é se o modelo de carrinho que você escolheu tem espaço para carregar bolsas e outros objetos. Exatamente, a gente às vezes esquece de observar isso, mas a verdade é que quando você está saindo com o bebê para passear, com o carrinho, você não sai você e o bebê
e o carrinho. Sai você, o bebê, o carrinho e um arsenal de coisas. Então é importante que você tenha espaço nesse carrinho onde você possa guardar bolsa e outros objetos. Então isso é bem importante. E claro que esse modelo aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é o do carrinho Candy, tem essa funcionalidade. Ele tem esse espaço para guardar objetos e ainda tem outros dois diferenciais. O cesto é fechado e fecha automaticamente quando algo é colocado ou tirado de dentro dele. Tô mostrando aqui na demonstração para vocês verem. Por que que eu acho que isso é muito útil? Porque na verdade não fica aberto, não fica exposto, não corre o risco de alguma coisa cair de dentro e além disso você não tem o trabalho de abrir o espaço, colocar, fechar de novo aquele local. Você coloca e na hora que você tira a mão de lá, porque você acabou de guardar o objeto, ele automaticamente já fecha, faz o serviço de fechar para você. Outro ponto que vale a pena você também avaliar é a possibilidade de acoplar no carrinho o bebê conforto. Gente, essa é uma funcionalidade que eu acho super interessante que o carrinho ofereça, tá? E se o seu modelo permitir isso, como o modelo Candy que eu estou usando aqui no vídeo permite, e o seu bebê, por exemplo, dormir no carro, quando você chegar no destino, você não precisa tirar o bebê do bebê conforto e aí correr o risco de acordá-lo para daí passar o bebê para o carrinho. O que que você faz? Você simplesmente tira o bebê conforto inteiro do carro, com o bebê dentro dele, dormindo e acopla no carrinho, tá? Então isso é super possível fazer em alguns modelos de carrinho, outros não. É importante você avaliar se o seu modelo de carrinho tem isso. E esse modelo que eu estou mostrando para vocês da Candy, com certeza tem essa funcionalidade e facilita bastante a vida. Mais um ponto para vocês observarem, a possibilidade de acoplar um Moisés ou de ter um modelo de carrinho cujo assento vire um Moisés. Muitas famílias, elas gostam muito de usar o Moisés nos primeiros meses de vida do bebê. Isso porque elas podem deixar o bebê dormindo ao lado da cama, dentro do Moisés, e podem fazer passeios, né, com ele dormindo no Moisés e aí por diante, né? Também deixar em outros locais da casa o bebê dormindinho, bonitinho ali dentro do Moisés. Se isso for importante para você, observe se o seu modelo de carrinho oferece essa possibilidade. Porque alguns modelos mais simples ou mais completos, mas, por exemplo, menores, né, mais compactos, eles não permitem acoplar o Moisés. Então esse é um ponto que vale a pena você observar. No caso do carrinho Candy, que é o que eu estou utilizando, né, na demonstração, essa funcionalidade ela é ainda mais interessante, porque o próprio assento do carrinho se transforma em Moisés, tornando os passeios ainda mais práticos. Ou seja, você carrega só um acessório, você não carrega dois acessórios e tem que ficar trocando. E também economiza espaço de armazenamento, né? Porque é uma coisa a menos para você carregar. Olha que bacana a forma como funciona esse assento quando ele vira um Moisés. É super prático. E já que a gente está falando aqui sobre o Moisés, eu vou aproveitar e vou mostrar um outro ponto positivo do carrinho Candy. O Moisés, ele vem com um protetor que faz com que ele fique mais fechadinho e dá a sensação de ninho para o bebê, o que acalma o bebê nos primeiros meses. Então essa sensação de ninho, né, que você coloca o bebê e ele se sente assim mais aconchegado, num ambiente menorzinho, faz com que o bebê se acalme e durma mais fácil. E tem esse acessório, né, que transforma o Moisés num formatinho de ninho. Agora, a gente vai falar de um ponto bem importante. Deixei aqui quase pro finalzinho do vídeo, mas não é porque não é importante. É porque simplesmente foi a organização do conteúdo mesmo. A gente vai falar sobre limpeza. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Carrinho suja e suja muito. A gente tá sempre circulando por aí. Os bebês mamam e comem muitas vezes no carrinho. Isso acaba sujando a superfície. Por isso, quanto mais fácil for de limpar o material do qual o seu carrinho for feito, melhor. E nesse sentido, gente, o carrinho Candy é perfeito. Ele é feito de um couro ecológico, que é facílimo de limpar. Basta você passar um pano úmido com sabão de coco e ele fica limpinho. Então, assim, dificilmente a gente encontra carrinhos de bebê que tenham um material no assento que seja tão simples e tão prático de limpar. Eu já vi muitos modelos e a grande maioria tem um material que acaba sendo mais poroso e que absorve a sujeira. Esse material do Candy é perfeito porque ele é lisinho e super simples de limpar.
Outro ponto que você não deve esquecer de levar em conta, que é ver se tem assistência técnica para o modelo que você escolheu do carrinho aqui no Brasil. Ao comprar o seu carrinho, informe-se se o modelo que você escolheu tem assistência técnica aqui no Brasil. Vou contar para vocês uma história. Quando eu fiz o enxoval do Léo, eu fiz nos Estados Unidos. Na época valia a pena, o dólar era outro valor, e lá a gente tinha vários modelos de carrinho que não tinham aqui no Brasil, com muito mais funcionalidades, mais modernos, mais práticos, mais confortáveis, mais seguros, e eu trouxe o meu modelo de lá. Um ponto que eu levei em consideração na hora de escolher o modelo era se tinha assistência técnica aqui no Brasil, ou seja, se alguma peça quebrar, estragar, eu consigo recorrer à assistência para consertar ou não? Eu vou, perder o carrinho, não tenho o que fazer. Então, é muito importante você observar isso. E aí, nesse ponto, que também vale a pena chamar atenção pro carrinho Candy da Litete. Por quê? Porque ele tem assistência em todo o território nacional e conta com garantia de 2 anos. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre um outro ponto que eu sei que é super importante para as mamães, porque eu também já escolhi carrinho de bebê e não vou mentir, que é o design e o estilo. É claro que a gente, quando escolhe o carrinho do bebê, a gente não tá pensando só na segurança, só no conforto do bebê. A gente quer um carrinho bonito, né? Então é claro que eu não poderia finalizar esse vídeo sem citar um dos aspectos que mais chama a nossa atenção quando prestamos atenção no carrinho do bebê, que é justamente o design dele. E nesse sentido, o Candy, que eu tô utilizando aqui em toda a demonstração para vocês, é um arraso. Ele é um modelo super moderno e estiloso e mesmo primando por isso, ele não deixa nem um pouco de lado o conforto e a segurança e a praticidade. Enfim, gente, unir design com conforto, praticidade e segurança nem sempre é fácil, mas a Litete conseguiu fazer isso com primor no seu carrinho Candy. Eu conheci tem pouco tempo, até porque é uma novidade, né? É um carrinho que tá agora circulando pelo mercado e eu já virei super fã. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui uma perguntinha para vocês. Vocês sabiam que tinham que observar tantos aspectos na hora de escolher o carrinho do bebê? Vocês viram que eu falei mais de 20 pontos para vocês levarem em conta? Vocês viram quanto tempo durou esse vídeo? Então, gente, é porque tem muita coisa que é importante vocês avaliarem na hora de escolher o carrinho do bebê que é ideal para sua família, para o seu estilo de vida. E de tudo isso que eu falei aqui, tem alguma informação que foi uma super novidade para vocês, que vocês não sabiam e que vocês acham assim, poxa, Shirley, que bacana que você trouxe isso porque agora eu não vou errar? Se tiver, comenta aqui no vídeo que eu quero saber. E por fim, eu quero saber também o que vocês acharam, né, desse modelo Candy da Litete que eu apresentei hoje. Eu acho ele lindo e super funcional. Pena que eu não tenho mais, né, crianças pequenas para eu poder usar, porque definitivamente ele atende todos os pontos que eu falo, né, que eu considero importantes na hora de escolher um carrinho de bebê. E por fim, gente, agradeço quem permaneceu aqui ouvindo esse conteúdo rico, de qualidade, útil. Um grande beijo e até a próxima!